Você fica sacudindo, né? Oi, Juju. Oi, Thaís. Ih, ela já apagou. Ai, Juju. Oi, Karina, boa noite. Estou consertando a luz aqui que ela resolveu pifar. Vamos aguardar mais algumas pessoas entrarem. Quem quiser compartilhar, gente, a live de hoje, se vocês acharem que tem alguém que vai se beneficiar com o assunto de hoje, lembrando que é sempre sobre o TDAH, então, por favor, tragam seus amigos, familiares, vizinhos, é importante que todos saibam. Oi, Thaís. Chegou na hora, hein, Thaís? Que todos saibam sobre o TDAH. É informação, é educação para todos, não é só para vocês, é para todos que tenham, que convivam com alguém que tenha, e aqueles que não têm a mínima ideia do que seja, principalmente. Oi, Tamara. Tamara hoje vai participar. Quem não sabe, Tamara é minha filha. A Juliana também poderia participar, mas ela ficou meio em dúvida se o que ela iria falar, mas se ela quiser entrar, ela entra também. Eu até pensei, gente, sobre o assunto de hoje. Eu acho assim muito importante nós termos as trocas, né? Trocas do quê? Eu não sei se vocês sabem que eu tenho um grupo no Facebook voltado para as pessoas que têm TDAH, que muitas vezes as pessoas não veem, tá na rua, Thaís? As pessoas não veem nos destaques, os destaques. E eu tenho um grupo no Facebook, então quem tiver interesse... E eu fiz um grupo a princípio para homens e mulheres, mas eu estava conversando com a Juliana que a questão do TDAH na mulher é muito diferente, é muito diferente. E eu estava querendo transformar esse grupo exatamente para mulheres com TDAH. Então é uma coisa que eu estou pensando, vou até fazer uma enquete a respeito disso, tá, Juliana? Para saber se nós mulheres, né, e eu, lógico, que estarei ajudando todas vocês nessa empreitada, se vocês preferem dividir um público com homem que tem a TDAH ou somente com mulheres, porque realmente é bem diferente. Então eu vou fazer essa enquete, tá, gente? Para vocês, quem quiser responder, pode responder, que a Juliana está olhando. E é importante ter esse feedback de vocês, que vocês são os meus queridos, as minhas queridas. No caso agora seriam só as queridas mesmo. Por quê? Porque o meu público-alvo, né, tanto no trabalho dessa ajuda mais personalizada para as pessoas que têm TDAH, ou nas minhas organizações residenciais, presenciais, o meu público-alvo é 99,9% mulher. Então, eu acho que seria uma boa focar realmente em vocês, nas questões femininas relacionadas ao TDAH, tá bom? Então, quem quiser colocar aqui a sua impressão, por favor, fique à vontade. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem, porque eu dei um atraso de 2 minutos que eu não estava conseguindo o sinal aqui da internet. Então vamos esperar que todos vocês entrem. Hoje a live, gente, vai ser sobre como recarregar o seu cérebro cansado depois do trabalho. Né? Eu não sei se vocês entenderam o sentido do título, que é exatamente... vocês ficam motivados no trabalho, vocês ficam engajados no trabalho, mas quando chegam em casa, né, nós mulheres que temos várias tarefas, eu me incluo, gente, mesmo eu não tendo TDAH, eu me incluo, tá? Porque eu sou mulher, como vocês, eu também tenho muitas coisas para fazer, apesar de não ter determinadas dificuldades que uma pessoa que tem TDAH tenha.
mas eu me incluo também nessa questão de ter multitarefas, né? Várias tarefas a realizar durante um dia. Então, até aí já botou aqui, ó, melhor mesmo ser separado. Tá bom, então vamos deixar essa impressão. O Juju vai ficar anotando. Então vamos esperar mais um pouquinho, vou dar mais um minutinho, o meu são 9h09, quando der 9h10, aí a gente começa a falar sobre como recarregar o seu cérebro cansado depois do trabalho. Ok, gente? Olha, quem quiser responder se prefere um grupo voltado somente para mulheres com TDAH ou se não se incomoda que seja um grupo misto. Por que eu estou falando isso? Porque o TDAH na mulher é diferente. Ele tem as suas peculiaridades, é diferente no homem e é diferente na mulher. Então, quem prefere ter um grupo somente com mulheres com TDAH, levanta a mãozinha, diga sim, manda coração, separadinho aí pra gente poder anotar direitinho. Oi, Willy. Maria Virgínia, William, Maria Helena, Anderson, Corina. Então, gente, vamos começar, ok? Ó, lembrando de uma coisa, a Juliana está ali atrás, ó, no back. Dá oi, Juju. A Juliana já colocou... Oiê, tudo bem, Willy? A Juliana já colocou 5 lives no YouTube. 5 ou 7? 7. Então, a Juliana já colocou 7 lives no YouTube. Então, no meu YouTube, Help Organização, vocês poderão rever as lives. Ela vai colocar todas. Mas quem perdeu, quem não teve a oportunidade de assistir as outras, podem agora assistir no YouTube, tá bom, gente? Então, quem quiser fazer as suas anotações, são coisas importantes, tem muito conteúdo, muita coisa boa para vocês aprenderem. É bom que vocês deem uma olhada, tá bom? Então, vamos começar. Então, meus queridos e minhas queridas, boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui na live de hoje. Estou muito feliz. Cada vez que vocês aparecem, cada vez que vocês interagem, cada vez que vocês mostram interesse em participar, eu fico muito feliz. Porque eu amo vocês, eu amo ajudar vocês, eu quero ajudar muito vocês em todas as questões, em todos os desafios, em todas as dificuldades que vocês têm. É um prazer enorme, inenarrável, poder contribuir, mesmo que seja um pouquinho, com os meus estudos, com a minha experiência, com tudo que eu tenho relacionado ao TDAH para vocês. Então, o tema de hoje qual vai ser? Como recarregar o seu cérebro cansado depois do trabalho. Oi, Mila. Tua filha tá aí, Mila? Luísa, tá aí presente? Então, o que acontece, gente? Nós, pessoas, nós temos uma jornada de trabalho. Nós precisamos estar bem durante o nosso trabalho, precisamos estar motivados para trabalhar. Só que quando... Senta aqui, Tatá. Só que quando a gente termina a nossa primeira etapa de trabalho, o que acontece quando a gente chega em casa? Nós temos outras tarefas a serem realizadas. Nós temos outras coisas para fazer. Seja você homem, seja você mulher, todos nós temos outras coisas para fazer. Pode ser coisas, tarefas domésticas, tarefas relacionadas ao nosso trabalho, pode ser relacionado a estudo, né? Muitas pessoas trabalham, estudam e precisam estar presentes depois do trabalho. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu estou falando, lembrem-se, vocês pessoas que têm TDAH, vocês passam o dia inteiro trabalhando, já estão com o cérebro cansado, já estão com o cérebro esgotado e precisam dar continuidade quando chegam em casa a outras tarefas. Então, eu quero saber de vocês, né? Assim, você fica motivada no trabalho, claro, você precisa do seu emprego, então você tem que estar motivada. Mas quantas vezes o seu TDAH
te impede de ser produtiva em casa? Resposta rápida, gente. Bota 1. Quantas vezes o seu TDAH te impede de ser produtiva em casa? Produtiva ou produtivo? Se isso acontece com vocês, com qual frequência isso acontece? Diz isso aí pra mim. Rose Mendonça, Alana. Então, enquanto vocês não respondam, se pode, por acaso pode estar dando algum atraso, vamos dar continuidade. Então, assim, eu quero saber com qual frequência vocês chegam em casa e percebem que o TDAH de vocês impede de vocês realizarem outras tarefas. Por quê? Porque a mente de vocês está sobrecarregada. Sempre. A Helenice já foi na lata, sempre. Helenice, prazer. A gente estava conversando ainda há pouco no direct. Prazer, minha querida, de você estar aqui na live. Fico muito feliz. Rose, muitas vezes. A Juliana, quase sempre. Tá. E o que acontece? O que acontece com o cérebro de vocês? Alana, com bastante frequência, ok. Obrigada, gente. Vão respondendo, podem respondendo. O que acontece? Eu digo assim, que é como se o cérebro de vocês ficasse preso, ficasse literalmente estagnado. Vocês não conseguem avançar. Ele literalmente entra no modo, eu digo isso, no modo pausa. É como se vocês literalmente apertassem aquele botãozinho que tem 2 pauzinhos assim e vocês pausassem. E o que significa isso na vida de vocês? Que muitas coisas importantes vocês não conseguem avançar. Vocês literalmente não conseguem dar continuidade a outras tarefas. Quer dizer, esses projetos importantes, eles são colocados em modo espera. E lógico que todas essas situações acabam causando um certo desconforto nas relações de vocês, porque as pessoas não entendem, principalmente não entendem que o cérebro de vocês, quando está esgotado, quando está cansado, vocês param, vocês ficam presos, vocês ficam amarrados e vocês não conseguem avançar. Então muita gente se aborrece, é marido, é esposa, namorado, namorada, pai, mãe, acabam ficando com raiva. Sem falar que você também fica chateado com você, que por mais que você queira sair dessa condição, esse empacar, esse modo espera, vocês não conseguem sair desse modo. Então, como é que vocês podem sair desse padrão? Porque lembrem, gente, o que acontece? Vocês precisam entender e lembrar que o TDAH é uma condição, é um transtorno neurobiológico que afeta a região do córtex pré-frontal do cérebro, aonde estão as funções executivas de uma pessoa, que envolve organização, planejamento, tomada de decisão, gerenciar as emoções, gerenciar o tempo, tudo isso está nesse quesito funções executivas. Então, vocês precisam entender que o cérebro de vocês funciona dessa maneira. Não adianta brigar com ele. Não adianta acreditar que vocês vão criar um botão que simplesmente vocês vão apertar e vão sair desse padrão. Não. Vocês precisam, primeiramente, respeitar o cérebro de vocês com esse cansaço, entre aspas, que existe e buscar estratégias e buscar táticas para sair desse padrão. Então, primeiro entenda o porquê que seu cérebro com TDAH fica preso. Bem, o que acontece? O fato é que tudo, desde organizar informações, gerenciar o tempo, manter o foco em uma tarefa, requer mais energia cerebral quando a pessoa tem déficit de atenção. Isso é um fato, vocês não vão modificar essa condição. Então, assim, você que tem TDAH, você vai consumir muito mais energia mental para enfrentar um dia cheio de trabalho e
Quando você chega em casa, muitas vezes, para não dizer frequentemente, você está totalmente zerada de combustível. Você não tem mais energia alguma para fazer qualquer coisa. Você simplesmente zerou. A sua energia acabou. Então, assim, parece que você deu de cara com uma parede e, como eu digo, você entrou literalmente no modo pausa. Você bateu ali na parede e ali você ficou. Então, saiba que o problema não é falta de motivação, e sim como você vai se reabastecer adequadamente. Aí é que entra o entendimento. Você entender que é uma condição sua, que você não vai modificar simplesmente porque você quer, porque você deseja, mas você vai criar estratégias, táticas para driblar esse padrão. Então, eu quero que vocês, vou dar 1 minuto, hein, gente? Vocês não tiverem apostos aí à mão, pegar um caderninho que hoje eu vou dar muitas dicas. Apesar da live depois ficar salva no YouTube, mas são coisas que vocês já podem colocar em prática, caso vocês se identifiquem. Tudo isso faz sentido para vocês? E vocês chegarem muitas vezes em casa já não terem nenhuma energia para vocês fazerem quaisquer outras coisas. Se isso faz sentido para vocês, pega o caderninho para anotar as dicas que eu vou dar agora. Então eu vou dar um gole de água para vocês pegarem um bloco, um caderno para vocês anotarem, tá bom? E muitos corações, gente, para poder chamar mais pessoas para a nossa live. Patrícia. Então, eu vou dar aqui estão alguns passos que você pode dar para deixar seu cérebro em paz, ser mais produtivo em casa e se sentir bem consigo mesmo. E não criar problemas com as pessoas que convivem com você, porque essa situação acaba gerando um estresse com as pessoas que convivem com você, porque elas acabam olhando as coisas com outros olhos. Oi, Ana, tudo bem? Sim, me dá até desespero. Então, Ana, vamos anotar as dicas de hoje, porque estão top. Vocês vão aprender muitas coisas. Djane, querida, quero falar com você, hein? Então, o que o seu cérebro precisa? Quando o seu cérebro está preso, ele está dizendo algo. Então, é o primeiro ponto. Ele está sinalizando alguma coisa para você. Então, aprenda a se escutar. O seu corpo fala. Então, assim, quando você está morrendo de fome e a sua barriga dói, né, daquela dor da fome, faz com quê? Faz com que você perceba que o seu corpo está ficando esgotado. Então, você precisa se alimentar. Então, é a mesma coisa quando o seu cérebro está cansado. Ele te lembra o quê? Ele lembra o seguinte: de que você precisa encher o tanque de combustível do seu cérebro. É a mesma coisa. Eri Furbino, boa noite, querida, boa noite, seja bem-vindo. Então, ao invés de ignorar a sua fadiga cerebral e tentar avançar, o que não é amigavelmente, é uma maneira desfavorável para você lidar com seu TDAH, é o quê? Obrigada a você, Ana. Você querer avançar quando você já está mentalmente esgotada, exaurida, você não aguenta mais dar um passo, não pensar, você não quer ouvir mais nada. Há aquela confusão mental, não adianta avançar. Você querer avançar não é produtivo, não é benéfico para você. Então, é o momento de você parar e se escutar. Então, avançar vai te levar para onde? Para lugar nenhum. Lugar nenhum, porque você não consegue focar, você não consegue concatenar as suas ideias, o seu raciocínio, você não consegue formular. Tudo que você está recebendo vem de uma maneira toda desconfigurada, digo eu. Então, não adianta avançar, gente, é parar e reconhecer quais são as necessidades do seu cérebro no momento que você está cansado. Então, podem pegar o caderninho para começar a anotar. Então, você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo.
Como posso restaurar a energia do meu cérebro depois do trabalho? Como posso restaurar a energia do meu cérebro depois do trabalho? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever várias coisas que você sabe que aumentam a sua energia. O que pode ser? Aí é que entra, gente. Essa etapa que eu estou falando é você, exatamente, nossa vida a gente começa a trocar as bolas, exatamente. Essa autopercepção, essa escuta que vocês têm que ter consigo mesmo, é vocês entenderem como o TDAH impacta a vida de vocês, é o autoconhecimento. Então, a partir do momento que vocês entendem como o TDAH funciona na vida de vocês, vocês também vão perceber, vocês percebem o que não funciona e o que funciona. O que faz bem para vocês e o que não faz bem para vocês. O que é funcional e o que é disfuncional. Então, como posso restaurar a energia do meu cérebro depois do trabalho? Vocês vão escrever várias coisas que vocês sabem que aumenta a energia de vocês. O que pode ser? É um lanche, um copo d'água, uma caminhada rápida, um banho, é tirar um cochilo rápido, é ouvir música, uma música que te acalme, uma música que te acerene, é encontrar algum tempo em que você possa ficar quieto. Vocês gostam muito desse momento de ficarem introspectivos, isso é importante para vocês, porque vocês muitas vezes, vocês são muito sensíveis a barulho, a multidões, a cheiros. Então, muitas vezes, vocês encontrarem algum lugar, um tempo para vocês ficarem quietos, isso é muito importante. Meditar, se conectar com outra pessoa, uma pessoa que te faça bem. Essas são ótimas maneiras de reabastecer o seu cérebro. Eu estou dando exemplos aqui para vocês. Então, eu quero que vocês pensem o que faz bem para vocês, que quando vocês estão fazendo determinada coisa, vocês sentem como se fosse um novo banho de energia para vocês. Então, desenvolver esse diálogo interno, vocês pesquisarem, né? Vocês olharem para vocês e até voltarem um filme em determinadas situações, isso é buscar uma estratégia, é desenvolver uma tática para vocês se beneficiarem. Entendeu, gente? Então, assim, quando você chegar em casa do trabalho, você vai perguntar, em uma escala de 1 a 10, quanta energia eu tenho para enfrentar uma tarefa agora? Aí você vai fazer uma lista de possíveis doadores de energia, né? Assim, vocês vão criar essas dicas. Vocês vão se olhar e vocês vão se observar. De 0 a 10, quanto que eu tenho ainda de energia para fazer o jantar, para organizar alguma coisa que vocês desejam? Vocês precisam ter essa percepção de vocês mesmos. Intuitivamente, ouvir a música no trajeto do trabalho para casa. Nossa, sensível demais. O difícil é voltar para o mundo concreto depois. Ana, mas é necessário, né? A gente vive num mundo, daí a necessidade de criar esses momentos que são importantes para reabastecer a mente de vocês. Isso é muito importante. Então, de uma escala de 1 a 10, quanta energia você tem para enfrentar uma tarefa agora? 2. Faça uma lista dos seus doadores de energia. 3. Faça uma pausa para aumentar a energia ou faça uma atividade de aumento de energia todos os dias quando chegar em casa do trabalho. Então, muitas pessoas entendem produtividade como uma coisa non-stop, sem escalas, né? Eu tenho que passar o dia inteiro produzindo. E as pessoas esquecem que a produtividade, o mais importante é que essa produção, essa realização de tarefas, ela tenha qualidade e não uma quantidade absurda de tempo, onde muitas vezes você fica horas tentando resolver um problema frente a um computador, você fica 4 horas tentando escrever alguma coisa, né? Algum relatório, qualquer coisa de trabalho, de faculdade, só que o teu cérebro não funciona mais, aí você fica assim, em frente ao computador, esperando que a coisa brote. Isso não é ser produtivo. Por quê?
Porque você está forçando o teu cérebro um estado em que ele já não funciona mais. Então, se você parar, se você reabastecer o seu cérebro, você vai dar gás a ele e você vai conseguir produzir em menos tempo. Então, você vai ter muito mais qualidade em fazer uma coisa bem feita, rápida. Por quê? Porque você está engajada, você está motivada e a sua produção vai ser muito melhor. Vai ser uma produção de qualidade, não um desperdício de horas, de tempo, e você não consegue sair do lugar. Você não consegue avançar. Então, 4. E deixe a sua família saber que você está tomando essas medidas, você está fazendo todas essas ações para ajudar a si mesma a sair do modo pausa. E por que fazer escolhas é tão difícil para um cérebro com TDAH? Por que tomar as decisões do que fazer é difícil para vocês? Fazer escolhas, muitas vezes, parece uma tarefa simples. Não é verdade? Parece assim, vou decidir, tudo fácil, vou fazer isso agora. Mas não é. Por quê? Porque queima muito combustível cognitivo. Queima muito combustível cognitivo. Vocês precisam raciocinar. Vocês precisam criar, muitas vezes, um passo a passo para realizar, para tomar uma determinada ação. Então, se você estiver cansada quando chegar em casa, será difícil decidir qual tarefa você deseja fazer. Você pode fazer a escolha de não fazer nada, mas se você planejar com antecedência o que você fará a cada noite, isso vai te ajudar a aliviar um pouco da carga mental do seu cérebro, para que você possa se concentrar. Se concentrar em quê? Em como você vai começar. Porque muitas vezes essa tomada de decisão, essa escolha do que você precisa fazer, isso acaba te sobrecarregando mentalmente. E você acaba procrastinando, você acaba deixando para lá. Então, quando você estiver cansada, e você pode escolher não fazer nada, se você perceber que o seu corpo está num estado em que é preferível você não fazer nada, você pega essa tarefa que foi agendada para aquele dia e coloca para o dia seguinte. Aí você vai estar melhor, você vai estar energizada mentalmente e você vai poder entrar em ação melhor. Então, planejar com antecedência ajuda você a aliviar um pouco a carga do seu cérebro e faz com que você inicie. Isso é o mais importante. Então, eu vou dar um exemplo assim. Você escolher um dia específico da semana para tarefas regulares. Por exemplo, limpar o banheiro ou você vai aspirar a casa. Estou falando de tarefas domésticas, porque nós mulheres sempre temos algumas tarefas domésticas para serem realizadas pós-trabalho. Não que os homens não façam, mas se o homem for solteiro, com certeza ele faz. Ou mesmo casado, ele precisa ajudar a esposa. E se ele tiver déficit de atenção, ele pode ficar nessa indecisão do que o que eu preciso fazer. Então, escolher um dia específico da semana para essas tarefas regulares, o que dá? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Aqui em casa, eu lavo a roupa na parte da manhã da segunda-feira e da sexta-feira. Às vezes eu lavo até todo dia, gente, mas às vezes eu estipulo dias fixos assim. Por quê? Porque eu crio uma rotina. Então, eu criar essas datas específicas para essas tarefas regulares me ajuda em quê? Eu vou criar um sistema em que eu não vou ficar pensando: ai meu Deus, que dia eu vou lavar a roupa? Ai, que dia que eu tenho que aspirar? Lógico que eu estou dando essas dicas para vocês, que vocês anotem, mas é importante isso estar estabelecido, de preferência num quadro, em que vocês possam visualizar qual é a data específica, qual é o horário que você precisa ou prefere fazer isso. Isso vai te ajudar muito. Então, quando você também se deparar com projetos maiores, como reorganizar o armário ou a sua papelada, o que você vai fazer? Você vai quebrar essa tarefa
em etapas menores e fazer um passo a passo a cada noite. Então, assim, vou dar o exemplo de uma cliente que ela briga com as pilhas de papéis e das correspondências que não são abertas. O que acontece? Ela tem um volume de papéis, um volume de pilhas de papéis, ela não sabe o que fazer. Então, a gente conversando, o que ela decidiu para não acumular? Ela decidiu que ela iria olhar uma pilha de papéis toda noite até que as pilhas fossem embora. Então, vocês entenderam, gente, que vocês estabelecerem qual tarefa vocês preferem fazer a cada noite, qual tarefa regular, né? Eu digo, é uma tarefa regular. Vocês especificarem um dia e um horário. Eu estou falando pós-trabalho. Então, reenergizou o seu cérebro. Então, você vai estipular qual tarefa que você vai fazer. E pode anotar, faz um quadro e anota. Eu até faço planejamento, mas não consigo segui-lo. Então, assim, Antônio, eu vou falar isso para você, te responder e responder para todo mundo. A questão da construção de um hábito exige consistência. E vocês que têm TDAH, vocês são muito inconsistentes nos hábitos de vocês. Então, Antônio, fazer o planejamento, ele já ajuda muito. Mas se ater a esse planejamento, isso é o desenvolvimento de um hábito. Então, você precisa criar lembretes para você daquilo que você se propôs dentro do seu planejamento para fazer. Então, você pode botar alarmes para lembrar, você pode botar post-its em pontos estratégicos para lembrar daquela ação que você precisa fazer dentro do seu planejamento e também pedir que alguém fale para você, Antônio, você precisa fazer tal coisa hoje a tal horário. Tudo isso são recursos que você tem para seguir o planejamento que você se propôs, que você construiu até que você desenvolva um hábito. Entendeu, Antônio? E o desenvolvimento de um hábito, ele requer tempo suficiente até que você faça no automático. Então, não será em um dia, 2 dias, 2 semanas. Não. Às vezes pode levar 3 meses. E não adianta você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo em termos de hábito. Se atenha a uma coisa que você deseja se planejar. Então, tipo, você quer se planejar. Planejar é bem tranquilo, mas fazer é difícil. Então, se o fazer é difícil, você precisa criar recursos para entrar em ação. E são esses que eu falei. Ou você vai utilizar post-it, ou alarmes no celular, alarmes de relógio. Gente, é comprar reloginho assim, ó. Tenha vários espalhados por dentro de casa para vocês serem lembrados de alguma coisa que vocês desejam. E pedir a ajuda de alguém, que seja um suporte para que seja o seu lembrete, seja o seu HD externo, como eu digo. Vai lembrar você de seguir aquilo que você se planejou. Funciona, Antônio? Bacana, ok. Então, projetos maiores, vocês vão fazer em etapas menores e criar um passo a passo a cada noite. Então, eu dei o exemplo dessa pessoa que não consegue lidar com os papéis, são vários papéis, ela tem várias pilhas de papéis. O que ela determinou para ela? Que a cada noite ela vai atacar uma pilha de papel até eliminar os papéis dela. De nada, Antônio. Um prazer. Então, como é que você pode fazer isso também? Você vai fazer uma lista de tarefas e projetos. Sempre, gente, a importância de vocês anotarem. Por que é importante anotar? Por que vocês precisam? E quando eu digo anotar, não é a questão de vocês terem papéis. É vocês criarem qual vai ser a melhor ferramenta para vocês se organizarem. Ela pode ser papel, pode ser agenda e pode ser digital. Isso vai de acordo com a característica de vocês, como isso funciona melhor para vocês.
Eu sei que a maioria das pessoas que têm TDAH gostam de escrever. A Tamara é uma que gosta de escrever, que está aqui do meu lado. A Juliana, que está aqui do meu lado esquerdo, que também tem TDAH, a Juliana é mais digital. Mas não importa. Não importa a maneira com a qual você vai fazer as suas anotações. O importante é você ter a ferramenta. E aí sim você desenvolver o seu planejamento. Então, fazer uma lista de tarefas e projetos. Você vai dividir os grandes projetos em etapas pequenas e realizáveis. Nada de surtar. De você, hoje eu vou organizar o armário inteiro, hoje eu vou organizar toda a minha biblioteca. Gente, isso é inalcançável, isso não é produtivo e muito menos não é favorável para uma pessoa que tenha déficit de atenção. Então, certifique-se de limitar o seu plano a uma pequena tarefa por noite. Mantenha isso fácil, quer dizer, não complique, não fique criando várias coisas para você poder entrar em ação. E quarto, escreva seu plano no papel e coloque também na sua agenda do celular para que você não se esqueça. Entendeu, gente? Então aqui, a Ana, eu coloco alarmes para não perder a hora da escola do meu filho para tomar remédio. O povo ri de mim, até eu rio. Ana, não tem problema nenhum. É você que funciona, você é que sabe que você esquece, então você precisa. E isso é recurso mesmo, gente, é estratégia mesmo, é ter vários relógios, vários alarmes, pessoas que possam se lembrar, é exatamente isso. A Helenice diz, ferramentas, digital, agenda, gravar áudio, whatever, gente, o que vocês acharem que funciona para vocês, cada um de vocês vai ter uma maneira de se perceber e ver o que funciona para vocês. Isso é que é importante. Quando chegar sábado, eu olho tudo que tenho que fazer, desânimo na hora. Depois me conta por que esse desânimo. Depois me conta desse desânimo. Então, assim, uma vez uma pergunta assim, Cíntia, existe uma maneira de fazer menos? Sim, existe. Existem maneiras de vocês fazerem menos. Como? Agora que vocês têm uma lista de tarefas e projetos, vocês vão avaliar a sua carga e aliviar a carga perguntando. Vocês vão olhar a lista de vocês e vão falar assim, existe alguma maneira de fazer menos? Aí você vai olhar a lista e vai ver o que pode ser cortado porque não é tão importante, ou talvez diminuir o escopo de um projeto. Quer dizer, você vai simplificar alguma coisa que você elaborou de uma maneira assim estrondosa, complicou deveras, e você fica assim, meu Deus, é tanta coisa para fazer. Então, é observar, será que eu não estou saindo um pouco da minha realidade de querer realizar algo que não é realizável, não é cabível no momento do seu tempo, da sua hora, do seu momento, não é uma coisa que seja, como é que se diz, meu Deus? Realizável mesmo, é essa a palavra. Então, por exemplo, você coloca na sua cabeça que você vai reformar o banheiro. Por quê? Porque a pintura começou a descascar, está meio manchada, deu uma umidade, aí você surtou e você fala assim, eu vou remodelar todo o banheiro, vou reformar. Será que é necessário? Será que ao invés de você querer entrar numa reforma que não seria o momento ideal, se você apenas pintar o banheiro, não vai resolver a sua questão? Então são todas essas questões que vocês vão avaliar e vão dar menos trabalho para vocês. Deixa a reforma para depois. Entendeu? Então, assim, é simplificar, é sempre buscar simplificar a vida de vocês ao invés de complicar. Patrícia. Outra coisa, vocês vão criar duas listas. A lista de fazer agora e fazer depois. E concentrar nas tarefas fazer agora. É não misturar, porque muitas coisas vocês não têm a percepção do que é importante, e quando eu digo importante é o fazer agora, e outras coisas que vocês colocam na lista de vocês e que pode ser adiado, que não precisa necessariamente fazer naquele dia, ela pode ter um prazo mais longo para ser realizado. Então vocês vão criar duas listas, fazer agora e fazer depois.
E a minha tática favorita de fazer menos, qual é? Que muitas vezes vocês esquecem de pedir ajuda. Vocês não gostam de pedir ajuda e muito menos delegar. E isso é uma tática. É uma tática para que vocês façam menos. É delegar tarefas. Vocês não quererem abraçar o mundo e quererem dar conta de tudo. Vocês podem delegar sim as tarefas. Então, vou dar um exemplo aqui de uma cliente que ela sempre tinha dificuldades para criar os jantares, de fazer um cardápio mensal, porque ela queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então ela chegava do trabalho, aí ela percebia que ela queria fazer determinada comida, mas não tinha o ingrediente, não tinha as coisas para fazer e acaba deixando de fazer, aí comprava comida pronta ou ia para um restaurante, e isso estava realmente chateando muito ela. O que ela criou como estratégia, como tática para resolver a questão de chegar do trabalho e ainda ter que ir ao supermercado para comprar as coisas? Ela adotou o delivery. Então ela entrou no site, ela escolheu as coisas que ela deseja, ela pode até fazer isso no trabalho com antecedência, escolher as coisas que ela quer de compras, de mantimentos, de tudo, gente. E isso é entregue na casa dela. Então, muitas vezes, a gente acha assim, ah, caramba, mas eu vou pagar por um delivery, mas o quanto você vai ganhar de tempo, o quanto você vai estar mais aliviada nesse tipo de tarefa quando chegar em casa. Então, assim, isso não tem preço, porque você ganha em tempo, você ganha na questão de você estar liberada de uma tarefa que é chata e que vai te tomar um tempo, que você vai chegar em casa, vai ter que ir ao supermercado, preparar as coisas, então você já matou isso. Então ela disse que foi a melhor coisa que ela fez para o TDAH dela, foi exatamente adotar o delivery do supermercado. Então, assim, ao delegar a entrega de supermercado, a família dela conseguiu criar um plano de refeições a cada semana e ela tinha tudo que precisava para comer sem precisar tomar decisões do que jantar quando todo mundo está cansado no final do dia. Então é lembrar disso, é vocês pensarem, que é exatamente essa dica que eu vou dar agora, né? É imaginar assim, da sua lista de tarefas, dar a sua lista de tarefas a outra pessoa, pega e entrega para outra pessoa. Parece que você está pedindo demais? A pessoa vai analisar, gente, essa lista aqui é totalmente absurda. Então, se a pessoa identificar que você está pedindo demais, é tratar de modificar essa lista. Você está pedindo uma coisa surreal, que realmente não vai atender. Caramba, até isso, fazer tudo sozinha, é característica de TDAH. Pensei que era de Áries. Não, Ana. O ariano tem sim também essa questão. Eu também gosto dessas coisas de signo. Mas a Juju é ariana, tá? Eu falei. Mas o TDAH tem sim isso, de querer fazer tudo sozinho, de não querer pedir ajuda, né, Tamara? Tamara também, ó, diz ok. Também achava, porque eu sou de Ares. Gente, tem um bando de ariana aí, ó. Isso aí. Então, gente, é aprender. Estou acumulando 1000 coisas por não querer delegar. Suzana, por que não querer delegar? É exatamente, você vai ficar aliviada, não tem problema nenhum em pedir ajuda, em dar o controle para outra pessoa, você vai se aliviar, entendeu? Então, outras questões com relação à lista. Então, imagine dar sua lista de tarefas a outra pessoa. Parece que você está pedindo demais? Se sim, pense em modificar a sua lista. Aí depois, observe a sua lista de tarefas e veja quais os itens que podem ser excluídos, quais os itens que podem ser feitos depois, quais que podem ser reduzidos ou aqueles que podem ser delegados. Tudo isso tem uma ordem, claro. E como você pode bloquear as distrações? Quer dizer, você chegou do trabalho, você está cansada, você está exaurida, e entra a questão de você ficar distraído. Você tem coisas para fazer, seja de trabalho, seja de faculdade, seja de escola, seja as tarefas domésticas, só que você deixa que as distrações interfiram na sua tomada de decisão,
no que você precisa fazer. Então, como bloquear essas distrações? Às vezes, quando você chega em casa do trabalho e está cansada, o seu cérebro muda para o piloto automático. Geralmente, quando você está estressada ou cansada, o que você costuma fazer? Então, eu tenho um cliente que ele passa as noites jogando o seu videogame favorito. Eu conheço outra pessoa assim também, que eu não vou falar não, mas também passa o tempo todo passando joguinhos. Ó, vou até virar aqui o celular rapidinho, ó, lá no fundo. Adora ficar num joguinho de videogame, se distrai, que só, a noite toda fazendo isso. E o cérebro continua no piloto automático. Então, infelizmente, o que acontece? Quando isso acontece, a pessoa entra naquele modo de vou me distrair, né? A pessoa que convive com você, seja seu esposo, sua esposa, fica com raiva, ou você fica com raiva de si mesmo porque você quer parar com a distração e você não consegue. Por quê? Porque as coisas urgentes você simplesmente não faz. Porque você deixou, ou vídeo no YouTube, você deixou a distração tomar conta de você. E celular é uma das maiores distrações para as pessoas na face da Terra, seja com TDAH ou sem TDAH. O celular realmente acaba com a vida de uma pessoa em termos de distração. E as pessoas diagnosticadas com TDAH, elas são mais suscetíveis a esse tipo de distração, onde o cérebro fica ocioso. Sei lá, parece que a tarefa vai sair errada quando delegamos, nos decepcionamos. Tá, então vamos conversar depois sobre isso. Então, se você está desperdiçando as suas noites, bloqueie as atividades que estão mantendo o seu cérebro preso. Quer dizer, tá nesse piloto automático. Então pergunte assim: o que estou fazendo rotineiramente ao invés de fazer as atividades que eu quero fazer? E a maioria dessas atividades, meus queridos e minhas queridas, está relacionado ao que a gente chama de tela, né? Pesquisar online, assistir à TV ou jogar no seu smartphone. E depois que você souber quais as atividades que estão mantendo o seu cérebro ocioso, evite fazê-las por 1 ou 2 noites por semana. Então isso tem a ver com o quê? Com a autorregulação. Você vai aprender a perceber as coisas que te distraem, que te mantém nesse modo pausa, nesse modo ocioso, para você realmente poder produzir, fazer as coisas que você precisa fazer. Então isso, gente, por mais que você tenha TDAH, é a sua escolha. Você pode pedir ajuda de alguém e falar: olha, não me deixe entrar no celular, não me deixe ficar grudada nas minisséries que eu estou assistindo, não me deixe ficar horas aqui na internet porque eu estou precisando fazer tal coisa. Ou no Instagram, isso mesmo, qualquer coisa, é tela. Tela de celular, tela de televisão, não importa. É isso, de notebook, é isso que distrai. Então assim, você vai fazer uma lista das atividades que mantém o seu cérebro ocioso e descubra como bloqueá-las. Você pode colocar um timer de desligamento na tomada, você pode colocar um lençol na TV para lembrar que você precisa fazer outra coisa, ou usar um bloqueador de internet aplicativo e colocar no seu smartphone para exatamente bloquear essas atividades. Então, quando o seu cérebro está preso no modo pausa, tem uma lista das estratégias, não apenas uma, para você se libertar. Escolha uma das sugestões que eu dei, faça uma lista por escrito do que você acha que vai funcionar para você, e isso pode ser usado como um guia. Ok, gente? Agora, como a gente tem poucos minutinhos, no meu relógio eu tenho 8 minutos. Eu vou colocar aqui a Tamara para falar exatamente dessa questão de o que é sentir, ela que tem TDAH, o que é sentir esse cérebro cansado, que é literalmente ficar parado e você não conseguir avançar, você não conseguir fazer nada. Eu quero que vocês percebam qual é a percepção dela com relação a isso e o que ela já desenvolveu como estratégia
para reabastecer o cérebro dela. Lembrando que cada um de vocês que tem TDAH vai ter uma estratégia. Eu estou dando dicas para que vocês possam implementar, que vocês possam utilizar e perceberem o que funciona ou o que não funciona. Tá bom? Então, aqui a Tamarinha vai dar uma palavra com relação a isso. Vem cá, Tatá. Oi, gente, tudo bem? Eu até aproveitei que a minha mãe tava falando sobre isso de... Lembra do tempo. De montar um planner, porque eu comprei esse daqui em Nova York, que é lindíssimo, e eu me apaixonei por ele, só que eu não mantive o hábito de fazer meu planejamento por motivos pessoais, porque eu adoro fazer meu planejamento. Mas enfim, fiquei inspirada agora a montar meu cronograma, porque eu tô vendo que eu tô muito improdutiva. E às vezes eu tento me sabotar falando que não, eu não preciso fazer o meu planner e tal, porque eu sei que eu tenho que fazer. Só que na hora em que eu tô com o meu tempo livre, ou eu até não estou com o meu tempo livre, eu acabo não produzindo nada, ou eu produzo mal. Eu não faço as coisas com qualidade. Então, as coisas ficam meio soltas assim e eu tô me preparando pro vestibular de novo. Eu cheguei a passar pra faculdade, mas eu não quero fazer essa faculdade e eu quero medicina. Então, requer um planejamento gigantesco. E o tempo tá passando, a UERJ daqui a pouco. Eu decidi agora fazer a UERJ, que é 15 de setembro. E eu não tô aproveitando o meu tempo como eu deveria. Eu não tô estudando. Eu não tô com vontade de estudar porque... Como medicina não é uma coisa que a gente não passa de primeira, eu tô vendo a matéria do ensino médio pela 5ª vez e isso é tão desestimulante. Então, essa minha falta de estímulo fez eu abandonar toda aquela organização que eu tinha antes, porque eu era uma pessoa que tinha um cronograma para estudar. Eu gostava de acordar e sentar e focar e fazer com as minhas canetas, mas como isso virou uma coisa repetitiva, eu abandonei o meu planner. Mas agora que a minha mãe tava falando sobre isso, eu lembrei como é gostoso não ir dormir, mas saber que meu dia seguinte tem uma rotina a ser seguida. É boa essa sensação de estar sob controle das coisas. Me dar um horário pra acordar e acordar naquele horário porque eu quero cumprir os meus objetivos. Eu tenho pouco tempo para estudar, então eu tenho que fazer o que eu posso fazer. Não vou conseguir fazer tudo, mas eu posso me organizar para fazer o mínimo. Mas, Tatá, quando você percebe que o teu cérebro está cansado, que esse é o tema da live. Não é isso que eu falei? Não. Quando você Desculpa, gente! Quando você percebe que o teu cérebro está cansado, tipo, você passou o dia inteiro estudando, no caso aqui, as pessoas passam o dia inteiro trabalhando e chegam em casa e você sabe que você precisa fazer alguma coisa. O teu cérebro fica, como eu digo, no modo pausa. Você percebe que você está desenergizada mentalmente. Mas é isso que eu tô falando. O que você faz? Eu acho que eu fui muito subjetiva no que eu tava falando. Não, o que você faz? É porque eu não faço, esse é o problema. Eu parei de fazer, porque o que me fazia me mexer... Então, o que você pode passar para todos que estão ouvindo? Que o fato de você dar continuidade dessa maneira a alguma coisa, quando a sua mente está cansada, isso é produtivo ou improdutivo? Desculpa, eu me distraí porque eu tava falando aqui. Quando você está cansada e você quer dar continuidade a outra tarefa, mas o teu cérebro já não suporta mais, isso é produtivo ou improdutivo? Gente, isso é uma coisa muito estúpida que eu faço, que por mais que eu saiba que eu não sou mais produtiva, eu continuo forçando. E a coisa mais... Eu não sei o que acontece, é só tipo... Eu sei de tudo isso, porque minha mãe repete isso o tempo todo, só que meu cérebro ignora, assim, sozinho. Ele fala, não, continua. Não, continua aí, cara, você consegue, para de mimimi. E porque a gente não quer... Tipo, a gente já começou a atividade,
Sabe, se a gente puxar mais um pouquinho, porque quando é que eu vou começar essa atividade de novo, entendeu? Então, se eu já tô ali fazendo, é melhor fazer. Só que não adianta eu estar fazendo Exatamente. sem qualidade. Prestem atenção, gente. Prestem atenção no que a Tamara está falando. Não adianta. Às vezes eu tô lá estudando, então, sei lá, mais de meia-noite. E não tô retendo nada, já tô no modo automático de repassar, escrever meus resumos. Aí, eu não sei se eu fico lá fazendo no dia seguinte. Eu vou tentar lembrar do que eu estudei e não estudei, não lembro de nada. Aí você vê, eu perdi tempo precioso pra dormir, que poderia me fazer acordar bem no dia seguinte pra poder estudar bem e realmente estudar, não só escrever coisas. Enfim, é uma coisa, um ciclo de sabotagem. Então, a gente tem que saber os nossos limites e não tem nenhum problema ter limites. Porque quando a gente desrespeita os nossos limites, aí mesmo que a gente é improdutivo. A gente está tentando ser produtivo e por sermos teimosos e por cobrarmos muito de nós mesmos, nós acabamos não sendo produtivos. Então, gente, não forçar limites, o tempo está acabando, então absorvam as lições. Não forçar limite, respeitar o seu TDAH, respeitar o seu corpo, o seu cansaço. Isso é o mais importante. Produção, ser produtivo não tem a ver com o tempo. Eu já estou dando beijos para vocês. A Tamara vai dar uma palavra final. Obrigada pela presença de todos vocês, porque daqui a pouco sai do ar. Eu tive... Acaba sozinho? É. Ai, desculpa, então vou tentar correr. Estudando pro vestibular e tendo muita dificuldade no colégio, eu tive que buscar minha própria maneira pra funcionar. E o que eu vi era quase eu abusando de mim mesma, passando dos meus limites e como isso afetou a minha saúde, porque mesmo tendo déficit de atenção ou não, a gente vive num mundo que tá sempre exigindo demais da gente, uma produtividade enorme, essa competitividade no trabalho, e você acaba não... Entende? As pessoas acabam com muito estresse, com muita ansiedade, com depressão, porque elas não... Respeitam. Porque elas priorizam o trabalho do que a própria saúde. Então, às vezes, só é idiota. A gente fala assim, não, tem que estudar. Não, sim, estudar é muito importante, mas se você precisa pegar um sol na praia, vai pegar um sol na praia, porque você também tá... Isso também não é diversão, não é um bunda lelê. Gente, lembrar que cuidar de si é respeitar os seus limites. Isso é importante. Não adianta focar... Vocês, todos nós, né? Todos nós somos um todo. Então, todas as áreas da nossa vida precisam estar em equilíbrio. Amo fazer yoga. Precisam estar em equilíbrio. Então, é se exercitar, é tomar o medicamento, é comer bem, é respeitar o seu corpo, é respeitar o seu cérebro, é respeitar e validar o seu TDAH, tá bom? Cuidem-se, vocês precisam se cuidar em todos os aspectos. Não é somente... o trabalho, mas é o todo, é um equilíbrio total, tá bom? Qualidade de vida, tendo qualidade de vida, tudo entra no eixo. Então não adianta focar apenas uma coisa. Se for pra fazer uma coisa direito, tem que fazer tudo. É isso. Então, olha, se vocês gostaram da live de hoje, não se esqueçam que toda terça-feira tem live às 21 horas. Então eu espero vocês na próxima. E lembre-se, eu também tenho um grupo somente para TDAH. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo no direct, tá bom? Um beijo grande para vocês. Amo vocês, meus TDAHzinhos. Beijos meu e da Tatá e da Juju. Tchau. Pode encerrar.